bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da OAB de Porto Ferreira e hoje com o tema Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. E para falar sobre o tema, convidamos a advogada, doutora Evelyn Lima. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, doutor. Agradeço o convite, a abertura para a gente poder falar de um tema que eu percebo que é pouco comentado, esse tipo de aposentadoria, mas de grande relevância social. Sim, nós que agradecemos, doutora. Doutora, antes de iniciar sobre o tema, conta um pouquinho da sua trajetória na advocacia. Bom, eu iniciei no direito, e eu trabalhava no cartório de notas, trabalhei 6 anos. E quando eu entrei no cartório, me despertou esse interesse no mundo do direito. Então, eu fiz faculdade de Direito pela Universidade de Brasília, em Descalvado, fui bolsista ProUni, passei na UAB ainda no 9º semestre da faculdade, e aí me formei praticamente advogada, e aí quando eu me formei, eu abri o meu escritório, e aí eu fui ver as áreas que mais me interessavam, tal, e aí eu fiz a especialização em Direito Previdenciário pela Faculdade Legal. E aí eu atualmente sou especialista em Direito Previdenciário e também comecei uma nova especialização em Execução Criminal, que me chama muita atenção essa parte aí de cálculos. Então atendo tanto previdenciário quanto criminal e assim a gente vai indo, né? Então, doutora, aposentadoria da pessoa com deficiência, do que exatamente a gente está falando? Então, doutor, quando a gente fala da aposentadoria PCD, a gente fala de uma aposentadoria específica, com regras específicas para pessoas que possuem alguma deficiência, algum tipo de limitação. Verdade que, então, só tem direito a essa aposentadoria quem nasceu com deficiência? Não, doutor, não necessariamente, A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser, sim, da pessoa que nasceu com alguma anomalia, alguma questão mesmo, mas ela também pode ser das pessoas que adquiriram deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje sofreu um acidente doméstico, de carro, de trabalho, ou desenvolveu alguma síndrome, ou, por exemplo, uma esclerose, alguma doença relacionada que causaria essa deficiência, elas se enquadram dentro ali da mesma bolha e possuem direitos igualmente. Como que fica, então, o caso da pessoa que trabalhou parte da vida sem deficiência e depois ela adquiriu deficiência? Então, doutor, nesse caso, existe uma tabela de conversão, do qual a gente pode usar esse tempo sem a deficiência e fazer a conversão para cálculos mesmo. Então, vou te dar um exemplo. Uma mulher que trabalhou 10 anos sem nenhuma deficiência. Aí ela veio, sofreu um acidente, de repente ela é enquadrada como PCD. E 20 anos como PCD, por exemplo. Então, se a gente somar, ela tem 30 anos de tempo de contribuição. Aí o doutor pode me questionar assim, nossa, caramba, mas ela tem 30 anos, ela já pode aposentar por tempo. Não, não pode, porque ela tem 30 anos somados depois da reforma. A reforma veio em 2019, praticamente extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. O que nós temos hoje são pedágios que as pessoas passam, que estavam próximas ali dos 30 anos e conseguem se aposentar com mais 5 anos, com mais 6 anos. Então, nesse caso, uma pessoa com a deficiência, eu pegaria esses 10 anos, analisaria qual seria o grau de deficiência dela, e aí, por exemplo, esses 10 anos sem estar como PCD, e se ela fosse uma deficiência leve, eu poderia multiplicar por 0,93, que é o grau leve, e daria 9,3. Ela perde, porque o senhor concorda que a pessoa que trabalhou sem deficiência não foi tão prejudicada que a pessoa. Então, ela perde, mas ainda assim compensaria. Porque se somasse com os 20 PCD, ela ficaria 29,3. E hoje, a mulher PCD, ela aposenta com 28 anos na categoria de grau leve. Então, tem todo esse trabalho que o advogado ele faz por trás de cálculos para sempre buscar o melhor benefício para o segurado. Entendi. Tem alguma lista de deficiências que a pessoa poderia tentar verificar se enquadra ou não? Então, ao contrário do que as pessoas acham, que muitos nos procuram, eu tenho tal doença, será que eu não consigo? Não existe essa lista, O que nós temos hoje para se enquadrar ou não como deficiente são perícias que é feita dentro do INSS, Então, a pessoa ela passa por perícias e ali vão ver se ela é enquadrada ou não com deficiência. Então, a fins exemplificativos. Uma pessoa, por exemplo, que ela acha que ela tem, ela vai ter que procurar um advogado, ele vai fazer essa análise, vai ser marcado 2 perícias, ela passa primeiro por uma perícia médica e depois uma perícia social. Tanto na médica quanto na social é feito diversas perguntas. E dentro dessas perguntas, ela meio que vai pontuando.
Então, por exemplo, dentro dessa tabela existe então essas notas, então se ela atinge uma nota igual ou inferior a 5,739, ela é enquadrada na deficiência grave. Então, se ela atinge 5,740 a 6,354, é a deficiência moderada. 6,355 até a 7,585, ela é enquadrada na deficiência leve. Então, se ela ficar 1, 2 pontos, já é suficiente para ela não ser enquadrada, né? E nessas perícias é analisados alguns domínios, como o sensorial, a vida em sociedade, a questão da relação doméstica. Então, são todos esses domínios que é analisado em 2 perícias para ver se ela se enquadra em algum tipo de deficiência, e não um rol taxativo. Entendi. Não existe, então, uma lista, não existe... Não existe. E a doutora falou 2 perícias. Então, a ANSS faz 2 perícias. Isso. Social... E a médica. Geralmente, a primeira perícia a ser marcada é a médica, mas logo em seguida eles marcam as 2 juntas. Só que geralmente primeiro é a médica, depois é a social, mas sempre as 2 perícias. Entendi. Doutora, e qual que é a diferença dessa aposentadoria PCD e a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria do PCD na verdade, é uma aposentadoria de uma pessoa que por muito tempo teve algum tipo de deficiência mesmo, né? E, portanto, ela foi limitada tanto na vida social quanto na vida profissional. A aposentadoria por invalidez, a pessoa ela não consegue trabalhar, porque em tese ela está inválida. A por PCD não. A pessoa ela pode se aposentar e continuar trabalhando. Tem também as questões ali, de procedimentos, né? Na PCD são 2 perícias, na por invalidez é só mesmo a questão médica, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendi. E aquele segurado que também é PCD e também está incapacitado? Então, nesse caso, é feita uma análise, né? Porque pode acontecer, a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro da casa dos segurados, né? Então, uma pessoa hoje, PCD e incapacitada para as atividades laborais, nós, advogados, a gente tem que fazer análise ali, principalmente ali também do valor da aposentadoria, né? Para ver qual sim seria melhor ali para o caso concreto. Geralmente, a aposentadoria PCD ela vai ser mais benéfica. Por quê? Tem uma tese revisional que fala que a aposentadoria PCD não teria sofrido as alterações da reforma no que tange a renda mensal inicial. Antigamente, como era? A gente pegava 80% dos maiores salários e atribuía o coeficiente e a pessoa aposentava com os 80 maiores, né? A reforma veio e instituiu isso. Não, agora é 100% dos salários. O que isso modifica na prática? Uma pessoa que trabalhou 5 anos como salário mínimo e o resto da vida com 5 salários, ela vai ter o salário reduzido porque vai estar somado àqueles salários mais baixos. O PCD entende-se que não, que continua sendo os 80% dos maiores salários, né? Então, é uma questão de análise, mas assim, a gente faz essa análise para ver de valores, né? Tanto por tempo, a aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência ou por idade, ela costuma ser mais vantajosa, porque ela usa essa renda aí o salário ali inicial de 80%, né? E o coeficiente também é mais benéfico. Como que é hoje feito em geral, né? A gente pega 100%, aplica 60% e 2 anos do que superar 15 anos da mulher e 20 anos do homem. Então, na prática, geralmente fica mais baixo mesmo. Também tem a questão da perícia, né, doutor? A aposentadoria por PCD, a pessoa vai passar por 2 perícias e acabou. É dela a aposentadoria até morrer, né? Sim. Por invalidez, não. Antigamente, a pessoa aposentava por invalidez e ficava. Da mesma forma que uma pessoa PCD ela pode ser desenquadrada, uma pessoa que está incapacitada, ela também pode voltar a ser incapacitada. Ela pode fazer, né? Ela pode se reabilitar de uma forma que ela não seja mais. Então, na aposentadoria, continua tendo, a aposentadoria por incapacidade, né? Continua se passando por perícias até ela atingir uma determinada idade. De modo geral, a PCD sempre vai ser mais benéfica, mas é claro, analisando o caso concreto e a questão também de valores para a pessoa, né? Sim. Doutora, e a diferença entre a aposentadoria PCD e o LOAS? A aposentadoria PCD, digamos assim, é um benefício previdenciário, né? O LOAS não, é um benefício assistencial. O LOAS, na prática, ele pode ser para pessoa com deficiência também, só que baixa renda, né? Recebendo ali 1/4 do salário mínimo para cada ente ali, o morador ali da residência.
E é um benefício assistencial, é de uma pessoa que nunca contribuiu, né? Ela pode ser ou PCD ou também por idade, também tem esse enquadramento, mas é uma pessoa que nunca contribuiu. Não faz sentido eu jogar fora anos de contribuição, por exemplo, previdenciário, para fazer um LOAS, que também vai sempre passar por perícia, que pode ser cortado a qualquer momento, e são benefícios completamente diferentes mesmo. E na sua visão, assim, quais os erros mais comuns que fazem o segurado perder o tempo, ter negado o benefício? Eu acho que, doutor, é justamente achar que tem um rol taxativo aí de doenças que pode entrar. A gente vê também muitas pessoas que entram sem saber que é 2 perícias, faz uma só, falta na outra, e aí tem o benefício negado. É não ter laudos, porque por mais que a pessoa passe na perícia, a gente precisa provar essa longevidade, né? E aí, muitas vezes as pessoas, elas têm os laudos, mas não apresentam, e aí não tem como, acaba atrasando o procedimento, né? E aí a pessoa acaba tendo o benefício negado. E aí quando vai procurar o advogado, já tá tudo errado lá, vai ter que entrar de novo com pedido administrativo, porque hoje no judicial a gente só entra se tiver esgotado tudo no administrativo. Eu não posso pegar aqui um pedido que a pessoa faltou na perícia, entrar lá pro juiz e falar aqui, juiz, teve benefício negado. Mas é claro que teve, seu juiz não foi, seu cliente não foi nem na perícia, né? Tipo assim, parece besta, mas acontece muito, né? As pessoas, elas faltam, elas não entendem, né? E também falta um pouco de orientação também para os segurados, né? Por exemplo, veio um cliente até mim recentemente que ele, enfim, a deficiência dele não vem ao caso, mas ele se enquadrava como PCD. Ele já tinha, tipo, ele é um homem, né? Ele tinha mais de 20 anos já como PCD e um tempinho sem ser PCD. E aí foi o que eu comentei com o senhor, né? A conversão, a gente converte e tenta enquadrar como PCD. Ele foi com os mesmos documentos que ele levou para mim no escritório, os mesmos laudos, tudo. O INSS falou assim, olha, você não tem direito. Não pensou na conversão, não pensou, porque também não é o papel ali do funcionário que está ali no INSS, né? E a pessoa, muitas vezes, leiga, também não entende. E aí, quando ele vai no escritório com os mesmos documentos, eu vejo que ele tinha 5 anos de carteira que não estava no INSS, eu vejo todos esses laudos, eu faço esse cálculo e falo, ó, você tem direito à aposentadoria, ainda que seja no grau leve, em 33 anos para o homem, né? Então, às vezes, as pessoas ficam meio receosas, né, de ir advogado e ter que fazer a consulta, mas às vezes a pessoa ganha 1, 2 anos de atrasados por ter procurado, né, uma mão de obra especializada que pôde orientar e conseguir o melhor benefício para o segurado, né? Essa falta de orientação, de não procurar orientação, né? Aí quando vem a nós, a gente não tem o que fazer, precisa entrar novamente com o pedido, e aí já se passaram muito tempo, e aí a pessoa fica ali perdida e tal, aí depois culpa o advogado porque demora o processo, e aí fica nessa, né? Sim. Doutora, e suas considerações finais sobre o tema? Eu acho que as pessoas, elas têm, que bom a abertura aqui do tema, né, para chegar em mais segurados, até em mais colegas, né, para conhecer o tema, para vir para o direito previdenciário, que é apaixonante essa área, eu adoro, né? E de saber dos seus direitos, procurar os seus direitos, né? Não confiar naquela simulação do INSS, porque tem muito período que você trabalhou que não vai estar lá. Os laudos, não tem como o INSS saber que você está incapacitado ou que você tem algum tipo de deficiência, não tem como ele saber, né? E é sempre procurar os seus direitos, né? Conversar com um advogado ou até no INSS, elas vão orientar. E aí, se não tiver nada lá, procurar um advogado antes de entrar com qualquer tipo de processo que pode atrasar. Doutora, eu queria agradecer a participação da doutora. Muito eu que obrigado. Agradeço novamente o convite. Fiquei muito feliz de falar da aposentadoria. Eu adoro esse tema. Recebi participação esclarecedora, doutora. Obrigada, doutor. Eu agradeço. E queria convidar os demais advogados a virem participar do podcast da OAB de Porto Ferreira.